Shabbat Shalom, nós vamos estudar hoje a Parashá Shoftim. A Parashá se chama Shoftim, que é uma palavra hebraica que significa juízes. E os juízes de Israel são aquelas pessoas com autoridade para aplicar a Torá em todas as causas que lhe eram apresentadas. Causas de natureza criminal, civil, família, sucessões, ou seja, questões relativas aos direitos de herança, enfim, todos os aspectos da vida em sociedade. Então, os juízes são aqueles que aplicam a Torá ao povo de Israel. E o nome desta Parashá advém do primeiro passuk, do primeiro verso de Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, e o texto assim prescreve: Shoftim veshoterim titen lecha bechol shearecha asher Yahuwah Elohecha noten lecha lishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Tradução: juízes e guardas colocarás para ti em todos os teus portões, que o Eterno, o teu Elohim, te dá nas tuas tribos, e julgarão o povo com justiça. Então, este verso, o verso 18 do capítulo 16 de Devarim, de Deuteronômio, ele estabelece uma distinção entre os Shoftim, juízes, e os shoterim, que são os guardas ou policiais. Os juízes são aqueles que julgam os casos de acordo com a Torá, e os shoterim, os guardas ou policiais, são aqueles que cumprem as decisões judiciais. O sistema brasileiro é semelhante. Aqui no Brasil, o juiz ele decreta a prisão de alguém e quem cumpre o mandado de prisão é a polícia. Então, a Torá confere autoridade aos juízes para julgar e autoridade aos guardas, aos policiais, para que eles executem as ordens judiciais. E o verso fala que os juízes julgarão com justiça. Então, é uma característica essencial o juiz deve julgar com justiça. E, por sua vez, no verso 20, há uma frase em hebraico muito famosa, que é a seguinte: Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça perseguirás. Ou seja, a pessoa ela deve procurar agir com justiça. E afinal, o que é justiça? As sociedades modernas erram quando estabelecem um conceito relativo de justiça. Ou seja, cada um age de acordo com o seu próprio senso de justiça. O que é justo para uma pessoa não é justo para outra. Um exemplo: os evangélicos dizem: não é justo o casamento gay. Por outro lado, os gays dizem: é justo o casamento homossexual. Então, neste tópico, os dois grupos possuem conceitos antagônicos do que seja justo. A justiça é relativa, pois cada um defende aquilo que acha correto de acordo com as suas próprias convicções pessoais. Porém, isto não é assim à luz da Torá. De acordo com a Torá, o conceito de justiça não é relativo, e sim absoluto.
o que é justo para uma pessoa deverá necessariamente ser justo para todas as pessoas. E daí eu pergunto novamente, então, o que significa a luz da Torá? O que significa ser justo? O que significa fazer justiça? Fazer justiça significa cumprir a Torá. E isto está muito claro em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 25, que diz: e a justiça será para nós quando andarmos e cumprirmos todos os mandamentos que o Eterno, o nosso Elohim, nos ordenou. Então, este texto, ele fala expressamente, ele é muito claro no sentido de que fazer justiça significa cumprir a Torá. Então, no exemplo que eu havia dado acima, a Torá, ela veda o homossexualismo. Se ela veda o homossexualismo, à luz da Torá, não é permitido o casamento gay. Logo, o casamento gay é injusto. Ainda que alguém venha discordar, mas a justiça é um conceito absoluto. Então, como eu saberei se algo é justo ou injusto? A resposta é simples. O que está de acordo com a Torá é justo. E o que viola a Torá, o que transgride a Torá, significa injustiça, iniquidade. Em diversos momentos, Yeshua falou sobre o reino dos céus, chamado em hebraico de Malchut Hashamayim. E reino dos céus é sinônimo de reino de Elohim, Malchut Elohim. Por quê? Porque a palavra céus, palavra reino dos céus, a palavra céus, é um eufemismo para designar o nome do próprio Eterno. Logo, reino dos céus significa o reino do Eterno. E a palavra o reino do Eterno em hebraico tanto pode ser Manlechet Yahweh ou Malchut Yahweh. E esta palavra reino do Eterno, ela aparece 2 vezes no Tanar. Em 1 Crônicas 28, verso 5, e em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 8. Então, a palavra reino do Eterno aparece 2 vezes nestes textos que eu citei, e ambos os textos se referem ao reino de Israel. Então, reino do Eterno significa o reino de Israel. Então, acompanhem o raciocínio. Yeshua falou do reino dos céus, que é o mesmo que o reino de Elohim, o reino do Eterno. Por sua vez, o Tanar explica que o reino do Eterno é uma referência expressa ao reino de Israel. Logo, o reino de Elohim e o reino dos céus, mencionados por Yeshua, são o reino de Israel. Trata-se de um reino aqui na terra, cujo rei é Yeshua HaMashiach. As escrituras são claras no sentido de que Yeshua retornará para reinar aqui na terra. A ressurreição dos mortos também será aqui na terra. Logo, você não vai morar no céu. Você não passará a eternidade no céu. Não é assim.
Tanto é que se Yeshua voltasse hoje, Baruch Hashem, se Yeshua voltasse hoje, ele implantaria o seu reino aonde? Aqui na terra. E nós viveríamos com ele. Por outro lado, aqueles que estão mortos e foram reputados justos pelo Eterno, quem já morreu e é considerado justo pelo Eterno, estas pessoas irão ressuscitar. As Escrituras falam de ressurreição dos mortos. Agora, se os mortos serão ressuscitados, eles serão ressuscitados aonde? Serão ressuscitados aqui na terra. Porque, novamente eu repito, Yeshua falou do reino de Elohim, e o reino de Elohim significa o reino de Israel, e o reino de Israel é um reino aqui na terra, é o reino messiânico de Yeshua que há de voltar, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados, nosso corpo será glorificado e aqui permaneceremos com ele. E se nós já estivermos mortos, haverá a ressurreição dos mortos para habitarmos com Yeshua aqui na terra durante o reinado messiânico. E por que eu estou falando do reino? O que isto tem a ver com a Parashá que se chama Shoftim, juízes? Não sei se vocês perceberam, eu estava falando de juízes, de repente eu mudei de assunto, aparentemente, falando sobre o reino de Yeshua, o reino de Elohim, mas estes assuntos estão entrelaçados. Por quê? Pelo seguinte motivo, a Parashá tem o nome de Shoftim, juízes, e a Parashá afirma que os juízes julgarão com justiça. E nós acabamos de ver que justiça significa viver de acordo com a Torá. Pois bem, explicam os rabinos do nosso povo que no reino do Eterno sobre a terra, e nós sabemos que é o reino de Yeshua, o reinado messiânico, explicam os rabinos que no reino do Eterno, que é o reino messiânico, as pessoas viverão de acordo com a Torá. Repito mais uma vez, ensinam os rabinos que no reinado messiânico o mundo viverá conforme a Torá. E é por esta razão que Yeshayahu, Isaías, falou sobre a era messiânica em que o Eterno iria restaurar os juízes. Ou seja, no reino de Yeshua na terra, aqueles que conhecem e aplicam a Torá com profundidade, que são justamente os juízes, estes serão restaurados. Consta de Yeshayahu, Isaías capítulo 1, verso 26. O texto assim diz: Eu, que é o Eterno, eu restaurarei os juízes como eles eram anteriormente, e seus conselheiros como eles eram no começo. Então, percebam que o Eterno fala pelo profeta Yeshayahu, Isaías, que ele irá restaurar os juízes. Ou seja, ele restaurará as autoridades que aplicam a Torá. E esse texto de Yeshayahu, de Isaías, está no contexto do reinado messiânico. Então, no reinado de Yeshua aqui na terra, haverá uma restauração dos juízes. Isto que eu estou falando é confirmado por vários rabinos. Por exemplo, o Rebbe de Lubavitch leciona que na era messiânica nós testemunharemos o desaparecimento do mal e do egoísmo. E por tal razão não serão mais necessários guardas policiais. Todavia, prossegue o Rebbe de Lubavitch dizendo que na era messiânica existirão juízes, porque estes juízes terão a função de estudar a Torá
e ensinar o povo de Israel a praticar os mandamentos da Torá. E quem serão estes juízes na era messiânica? Quem serão os juízes no reinado messiânico de Yeshua? A resposta consta de Matityahu, Mateus, capítulo 19, verso 28. Está escrito: Yeshua disse-lhes: Em verdade eu lhes digo, vocês que me seguiram, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, na nova era, que é a era messiânica, vocês se assentarão em 12 cadeiras e vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Então, nesse texto, Yeshua está falando para os seus 12 discípulos, os 12 Shelichim, os 12 emissários, apóstolos. Yeshua está dizendo que no reino messiânico, eles, os 12, se assentarão em 12 cadeiras para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os 12 emissários, os 12 discípulos de Yeshua, estes 12, eles serão juízes na era messiânica. E esse texto está dizendo que Yeshua irá se assentar no seu trono de glória. E este texto que eu acabei de ler, ele é muito importante porque dele nós aprendemos várias coisas. A primeira, na era messiânica, Yeshua se assentará no seu trono de glória. 2. Os 12 emissários de Yeshua serão juízes na era messiânica. 3. Todos esses juízes, eles irão guiar o povo na aplicação da Torá. E 4. Está escrito expressamente que o reino de Yeshua recai sobre as 12 tribos de Israel. Ou seja, Yeshua vem para reinar sobre quem? Yeshua vem para reinar sobre Israel e não sobre a igreja. Yeshua não vem reinar sobre a igreja porque a aliança de Yeshua não é com a igreja. A aliança de Yeshua é apenas com Israel e com mais ninguém. Tanto é verdade que está escrito que Yeshua reinará apenas sobre as 12 tribos de Israel. E daí você vai me perguntar: mas eu sou gentio, e eu creio em Yeshua. Significa então que eu estarei fora do reino de Yeshua? A resposta é não. Ora, se você é gentio, gentio significa pagão. Então, se você é gentio, e gentio significa pagão, você tem que renunciar ao seu estilo de vida gentio. Você tem que renunciar ao seu estilo de vida pagão. Você renuncia ao paganismo e você passa a seguir a Yeshua. E quando você se torna um verdadeiro discípulo de Yeshua, então você passa a integrar o povo de Israel. Você se torna um israelita. É o que está escrito em Romanos 11. Esse texto de Shaul, de Paulo, fala que o gentio ele é enxertado na oliveira que é Israel. Então, se você é enxertado na oliveira que é Israel, você se torna israelita. Você se torna parte do povo do Eterno, ainda que você tenha uma origem gentílica. Agora, eu quero falar um pouco sobre o seguinte tema: por que o Eterno estabeleceu juízes? Por que o Eterno estabeleceu
autoridades? Estas perguntas são muito importantes, porque muitas pessoas querem viver de forma independente, fazendo aquilo que bem entendem. Porém, o Eterno estabeleceu um sistema hierárquico pautado na Torá. A Torá não criou uma anarquia, mas sim um governo em que há hierarquia. E esta estrutura hierárquica também deve existir nas comunidades judaicas religiosas. Muitas pessoas no mundo de hoje se sentem desconfortáveis com a religião organizada. Então as pessoas foram iludidas com várias e várias religiões e agora elas querem uma anarquia, elas querem viver de uma forma totalmente independente, fazendo aquilo que bem entenderem, fazendo aquilo que vem às suas próprias cabeças. No entanto, biblicamente, todos nós sabemos que o Eterno não é autor de confusão. E o Eterno deseja que tudo seja feito de forma decente e com ordem. E nós sabemos ainda que o Eterno instituiu a Torá com uma estrutura de ordem, com uma estrutura hierarquizada. Por exemplo, Moisés, ele foi designado para julgar o povo. Moshe era o líder maior do povo. Isto nós lemos em Shemot, Êxodo 18, verso 3. Então, Moisés era o líder maior, mas nós lemos também na Torá que Moisés estabeleceu assembleias menores de anciãos. Houve uma descentralização de funções. Isso nós estudamos na Parashá Itró. Então, Moshe era o líder maior, mas havia também anciões, Zakenim, que julgavam o povo também. E Moshe ainda instituiu uma grande assembleia com 70 anciãos. Isso está em Bamidbar, em Números, capítulo 11 e 16. Então, uma assembleia com 70 anciãos, homens sábios, tementes ao Eterno, com um profundo conhecimento da Torá. Então, nós vemos ainda que a Torá ela estabeleceu todo um sistema para o funcionamento destes organismos, desses corpos. Logo, há autoridades religiosas que são constituídas pelo Eterno. O grande problema das falsas religiões é que seus líderes nunca foram chamados pelo Eterno. São líderes carnais, escolhidos por homens também carnais, e que pregam contra a Torá do Eterno. Então vejam, as falsas religiões têm hierarquia, mas não é porque elas erram que nós não teremos hierarquia, que nós viveremos em uma anarquia, porque, repito, o Eterno quer que haja uma estrutura com ordem e decência, e o Eterno constituiu a autoridade. No judaísmo verdadeiro, não no falso judaísmo que infelizmente existe. Agora, no judaísmo verdadeiro, o Eterno ele levanta líderes, ele levanta juízes que terão autoridade haláquica. E o que é uma autoridade haláquica? A autoridade haláquica é a autoridade para fazer determinações de interpretação da Torá, proibindo e permitindo atividades com base nessas interpretações e resolvendo as questões entre os membros da comunidade. A palavra haláquica vem de halahá, que significa
a maneira de caminhar. Então, a observância da Torá, ela requer autoridade haláquica, por várias razões. Então, o que é autoridade haláquica? Autoridade haláquica é a autoridade que alguém recebe do Eterno para interpretar corretamente a Torá e dar esta interpretação para que ela seja seguida pelo povo. Então, existem autoridades levantadas pelo Eterno. O Eterno dá sabedoria a estes homens para que esses homens interpretem a Torá e levem a interpretação correta a todos nós. E nós devemos seguir estas interpretações corretas da Torá. E a autoridade haláquica, ela existe por 3 razões. Primeira razão: há assuntos sobre os quais a Torá é ambígua e tais assuntos devem ser esclarecidos. Por exemplo, a Torá fala sobre a carta de divórcio, mas a Torá não explica todas as hipóteses de divórcio. Ela não explica como é a carta de divórcio. Então, tem que haver uma autoridade para extrair o significado da carta de divórcio, quais são as hipóteses que o divórcio é admitido, quais são as hipóteses em que é proibido o divórcio. Então, é preciso um esclarecimento dessa questão. Eu vou dar um outro exemplo. A Torá fala sobre as festas bíblicas. Então, as festas bíblicas seguem um calendário bíblico, mas a Torá não tem um capítulo explicando exatamente como se dá o calendário bíblico. Então, existem várias interpretações, várias teorias distintas sobre o calendário bíblico. Logo, tem que haver pessoas instruídas, sábias na Torá, para que elas digam como deve ser interpretado o calendário bíblico. Um outro exemplo: os judeus tradicionais ortodoxos, eles acham que não é permitido apertar o botão do elevador no Shabat. Eles acham que apertar o botão do elevador no Shabat significa transgressão à Torá. Porém, há grupos que entendem que não há problema nenhum de você apertar o botão do elevador no Shabat. Isso não é proibido. Então, há grupos que dizem que é proibido e há grupos que dizem que não é proibido. Havendo uma divergência de opiniões, quem está certo e quem está errado? Então, para resolver esta dúvida, tem que existir juízes, shoftim, homens sábios para resolver, para nos esclarecer estas dúvidas. Em outras palavras, a Torá se vale de conceitos vagos, indeterminados, genéricos. E por esta razão, estes conceitos necessitam de concretização por parte do intérprete. Logo, é preciso existir um corpo de juízes, homens sábios que interpretem corretamente a Torá e levem as decisões para serem obedecidas pelo povo. A segunda razão da necessidade de existirem autoridades. Por exemplo, a Torá exige que se faça circuncisão no 8º dia após o parto, mas também exige o descanso do trabalho no Shabat. Então, a Torá manda fazer a circuncisão, a Brit Milá, no 8º dia, mas como que alguém vai fazer a circuncisão no 8º dia se isto é trabalho e o trabalho é proibido no Shabat? Então, você tem que saber, você pode ou não fazer a circuncisão no Shabat? Qual mandamento detém prioridade? Ora, há uma contradição e para isso tem que haver uma autoridade para falar aquilo que deve ser feito, para esclarecer esta suposta
contradição. Um outro exemplo, eu já vi judeus ortodoxos dizendo que você não pode dar um prato de comida para um faminto durante o Shabat, porque se você pegar um prato e levar até ele, você estará transportando carga, e há uma proibição de transportar cargas no Shabat. Então, eu já vi judeus ortodoxos dizendo que você não pode entregar uma quentinha para um faminto no Shabat. Porém, há grupos que entendem que você pode sim entregar uma quentinha no Shabat para alguém que esteja passando fome. Eu, por exemplo, eu sou favorável a essa tese, até porque Yeshua disse que é lícito, é permitido fazer o bem no Shabat. Então, um grupo fala uma coisa, o outro grupo fala outra. É preciso que haja juízes para dizer quem está certo e quem está errado. Como eu disse, eu acho que você pode entregar uma quentinha para um faminto no Shabat, mas há grupos que dizem o contrário. Então, quem vai dizer quem está certo e quem está errado? Os juízes. Finalmente, há uma terceira razão para a existência de juízes. E é o seguinte, a Torá nos obriga a criar tribunais. Isso está em Devarim, Deuteronômio 16, verso 18. E a Torá ainda dá autoridade aos juízes para o julgamento. Isso está em Deuteronômio capítulo 17, versos 8 a 13. Então, esse texto dá autoridade para que os juízes profiram julgamentos. Assim sendo, nós percebemos que na Torá a autoridade haláquica foi originalmente realizada pelo próprio Moshe, pelo próprio Moisés. E mais tarde houve um conselho de anciãos que foi nomeado, e estes anciãos eles indicavam qual o caminho a seguir, como aplicar a Torá em termos práticos. E essa maneira de caminhar, essa maneira de aplicar a Torá de forma prática se chama halahá. E é interessante observar que os julgamentos dos juízes eram considerados como sendo o julgamento do próprio Eterno. Repito, a Torá, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, verso 11, ela fala que os julgamentos dos juízes são considerados como se fossem julgamentos do próprio Eterno, pois eles têm poder para ditar a Torá. Esse texto diz: de acordo com a Torá que te instruírem, os sábios, os juízes, repetindo, de acordo com a Torá que te instruírem os juízes, e conforme o julgamento que disserem a ti. Não farás e não te desviarás da palavra que ordenarem a ti, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse texto, ele dá esta autoridade para que os juízes, eles exerçam justiça, eles julguem. Então, por exemplo, a mulher tal, ela pode ou não pode se divorciar do seu marido? Então, eles vão ter que decidir. É lícito ou não é lícito dar uma quentinha para um faminto no Shabat? O juiz vai ter que decidir. Outro exemplo, não é que outro exemplo que eu tinha dado. Você pode ou não pode apertar o botão do elevador no Shabat? Então, existem várias questões que causam dúvidas, e quem tem a autoridade para dizer o que deve ser feito é o juiz. São os juízes, os shoftim. Agora, uma questão fundamental da nossa atualidade, uma questão fundamental nos dias de hoje é a seguinte: um mandamento da Torá pode ser interpretado de várias maneiras.
Assim sendo, qual a interpretação correta? Quem detém a autoridade para estabelecer a interpretação correta? Os judeus tradicionais, eles seguem as regras dos rabinos. Eles seguem o Talmud, o Shulchan Aruch, eles seguem as decisões dos rabinos. E eles obedecem aos rabinos porque os rabinos são autoridades e, à luz da Torá, as pessoas devem obedecer às autoridades. Mas aí eu pergunto, e nós, nazarenos? Será que nós estamos obrigados a seguir todas as interpretações do judaísmo ortodoxo? Os rabinos são autoridades. Será que nós, nazarenos, devemos obedecer a todos os decretos dos rabinos ortodoxos? Resposta: não. E por quê? Porque Yeshua concedeu autoridade a seus discípulos para interpretar a Torá e proferir decisões acerca do alcance e do conteúdo das mitzvot, dos mandamentos. Em Matityahu, Mateus, capítulo 18, verso 18, está escrito: Yeshua disse: em verdade lhes digo, tudo o que vocês proibirem na terra também será proibido nos céus. E tudo o que vocês permitirem na terra também será permitido nos céus. Isso que Yeshua disse, isso que Yeshua ensinou, trata-se de uma expressão rabínica em que Yeshua concedeu autoridade halakhica a seus discípulos. Isto é, Yeshua deu aos seus discípulos a autoridade para definir como aplicar os mandamentos da Torá. Nós lemos nos evangelhos que Yeshua muitas vezes combateu interpretações incorretas da Torá. Por exemplo, os perushim, os fariseus, diziam que não era lícito curar enfermos no Shabat. E Yeshua disse que ele podia curar enfermos no Shabat, porque isso não era transgressão ao mandamento do Shabat. Então, percebam, o Mashiach é quem forneceu a interpretação correta da Torá. E hoje, quando nos deparamos com alguma questão que não foi explicada por Yeshua, nós, nazarenos, temos que buscar a nossa própria interpretação e não nos dobrar às interpretações dos rabinos ortodoxos. Às vezes, nós concordamos com os rabinos ortodoxos. Sim, muitas vezes nós concordamos, mas há vezes em que nós também discordamos. E repito, Mateus 18:18. Yeshua deu, Mateus 18:18 significa a autoridade que Yeshua deu aos seus próprios discípulos para eles interpretarem a Torá e não precisarem se submeter à autoridade dos rabinos ortodoxos. Na época eram os perushim, os fariseus. Então, nós ganhamos de Yeshua, todos nós ganhamos de Yeshua, uma autoridade para interpretar a Torá e aplicá-la em termos concretos. Então, isto significa que cada nazareno irá seguir a Torá como bem entender? Cada nazareno pode seguir a Torá de acordo com o que der em sua própria cabeça? Não.
Não, não. Você não pode seguir aquilo que está em sua própria cabeça. Você tem que buscar o entendimento de autoridades nazarenas, de nazarenos sábios que conheçam a Torá com profundidade. E eu vou dar um exemplo. Quando você está doente, você procura quem? Você vai ao médico, pois o médico é um doutor. Ele possui profundo conhecimento em medicina. Da mesma forma, quando você quer tirar uma dúvida sobre a Torá, você não pode resolver isso da sua própria cabeça. Você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que analisar tudo. Mas é bom que você também busque uma orientação com homens sábios, com nazarenos com profundo conhecimento da Torá. Repito, o Eterno não instituiu um sistema de anarquia, um sistema em que cada um faz o que quer. O Eterno estabeleceu um sistema com autoridades, com profundo conhecimento da Torá, que são os juízes, que devem aplicar a Torá em termos práticos. É muito importante que existam nazarenos sábios e que estes componham um tribunal nazareno para decidir aspectos da Torá. E era assim que era feito no passado. Por exemplo, em Atos capítulo 15, nós lemos sobre a existência de um tribunal nazareno, em hebraico é chamado de Beit Din ou de Sanhedrin, e aquele grupo que era um tribunal, em Atos 15 não era concílio. As pessoas acham que aquilo ali era um concílio. Não era concílio, aquilo ali era um tribunal nazareno. Era um Beit Din, um Sanhedrin. Então em Atos 15 nós lemos que houve um Beit Din, um Sanhedrin nazareno, que proferiu uma decisão com força obrigatória para todos os nazarenos em todos os lugares do mundo. E o líder deste Sanhedrin era Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo, e outros nazarenos, como Kefá, Pedro, não é? Yaakov Hatzadik, ele era o Nassi, ele era o presidente do tribunal, e Kefá, Pedro, ele era o Av Beit Din, ou seja, o segundo homem na hierarquia daquele tribunal. E havia também outros nazarenos naquele tribunal, você pode ler em Atos 15. E a decisão em Atos 15 não foi a decisão de uma pessoa, mas partiu de um órgão colegiado de nazarenos. Isso é muito importante. As decisões não podem ser proferidas por uma pessoa, porque uma pessoa pode errar. Então tem que haver um grupo colegiado, ou seja, um grupo com vários sábios, e eles exercerão um mecanismo recíproco de autocontrole para evitar excessos, abusos, erros. Então você pode ler que a decisão em Atos 15 foi uma decisão do grupo e não de apenas um homem. Assim sendo, hoje em dia é preciso existir um tribunal nazareno internacional, um Beit Din. Para quê? Para fixar interpretações da Torá. E as decisões proferidas deverão ser seguidas por todos os nazarenos. Isto é para evitar com que cada um faça aquilo que está em sua própria cabeça. Porque se cada um fizer o que está na sua própria cabeça, vai virar uma bagunça, uma anarquia. E graças ao Eterno, Baruch Hashem, existe de fato um tribunal nazareno internacional. E este tribunal nazareno internacional que ele existe, ele tem produzido excelentes decisões. Conclusão: nós nazarenos não estamos sujeitos às autoridades de rabinos
ortodoxos que negaram Yeshua. Nós não estamos sujeitos a eles, porque eles negaram Yeshua. Nós estamos sujeitos à autoridade de rabinos nazarenos. Que são homens sábios que creem em Yeshua e têm fixado orientações para todos os nazarenos nos 4 cantos do mundo por meio do Beit Din, ou seja, o Tribunal Nazareno Internacional. Estes rabinos nazarenos, eles que hoje funcionam como nossos juízes. Vamos ver agora alguns outros tópicos dessa paraxá. Em Devarim, Deuteronômio 16, 21, está escrito para não colocar uma árvore, um poste ídolo, ao lado do altar do Eterno. Fala nessa árvore, que seria um poste ídolo. Por quê? Porque vários povos pagãos cultuavam os deuses por meio de árvores. E os povos pagãos enfeitavam tais árvores para homenagear os seus deuses. Há descobertas arqueológicas indicando que na antiga religião babilônica, uma religião pagã, havia o culto de uma árvore. E essa árvore é bastante semelhante à atual árvore de Natal. Eu vi com os meus próprios olhos esta árvore pagã da Babilônia. Existem descobertas arqueológicas, artefatos arqueológicos que estão no Metropolitan Museum, que é um museu em Nova York, nos Estados Unidos. Eu fui nesse museu e eu vi tete a tete, face a face, esta árvore da Babilônia, árvore de Natal babilônica. E essa árvore pagã quem deu origem à atual árvore de Natal. E as pessoas faziam cultos debaixo dessa árvore. E é por isso que o texto de Deuteronômio 16, 21, o Eterno proibiu que se colocasse essa árvore ao lado do altar do Eterno, porque essa árvore, a árvore de Natal, ela é uma árvore usada pelo paganismo. E é por isso que nós nazarenos, nós não comemoramos o Natal e muito menos nós também não usamos a árvore de Natal. Por várias razões. Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Tanto é verdade que as Escrituras não dizem o dia de seu nascimento. 2. Quem nasceu em 25 de dezembro é o deus Mitra. É um deus pagão Mitra. E após a cristianização do Império Romano, o dia 25 de dezembro foi instituído para Yeshua, para Jesus, mas esse dia ele veio do deus pagão Mitra. Isso é uma homenagem ao paganismo, o dia 25 de dezembro, razão pela qual nós também não comemoramos. Então, Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Tanto é verdade que as Escrituras nada falam sobre isso. 2. 25 de dezembro é o dia do deus pagão Mitra. 3. A árvore de Natal ela tem origem no paganismo e ela era usada no Israel antigo por meio de israelitas idólatras. E é por esta razão que o Eterno proibiu esta árvore ao lado do altar do Eterno, conforme Devarim, Deuteronômio 16, capítulo 21. E agora nós vamos chegar ao último tópico desta paraxá. Esta paraxá, só para fazer uma observação, essa paraxá ela é muito grande, mas vários assuntos nós já estudamos. Muita coisa dessa paraxá é uma repetição de temas que nós já estudamos em outros momentos. Então eu não vou repetir os assuntos. Eu estou pegando apenas os assuntos novos. Os assuntos que nós já estudamos eu não vou repetir para poupar o nosso tempo.
então eu estou me concentrando nas novidades. E agora, um tema que é muito importante, eu até já cheguei a tocar en passant nele, mas vale a pena destacar que ele é importantíssimo, que é o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19. Neste texto, o Eterno faz uma promessa de que ele enviaria um profeta e que este profeta ele deveria ser obedecido pelos israelitas. Então, e este profeta que viria, ele é o Mashiach. Então, eu vou ler esse texto, capítulo 18, versos 15 a 19 de Deuteronômio. Esse texto fala sobre um profeta, e esse profeta é o Mashiach. Está escrito: o Eterno teu Elohim te levantará um profeta do meio de ti, e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, na boca do profeta, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele, o profeta, falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, percebam, o Eterno falou expressamente que todos deveriam obedecer a este profeta que viria, e que se alguém não o obedecesse, esta pessoa iria prestar contas perante o Eterno. Então a própria Torá diz que todos devem obedecer a um profeta que viria, e este profeta é o Mashiach. Este profeta é Yeshua HaMashiach. Logo, todos aqueles que rejeitam Yeshua estão rejeitando aquilo que o próprio Eterno determinou. Repito, a Torá disse, o Eterno disse na Torá: obedeçam a esse profeta, que é o Mashiach. Yeshua é o Mashiach. Logo, todos têm que seguir Yeshua. Repito, quem rejeita Yeshua estará rejeitando aquilo que o próprio Eterno estabeleceu. Eu já vi um Rosh ensinando a seguinte, desculpem o termo, a seguinte besteira. O Rosh disse o seguinte: a Torá não dá nenhuma importância ao Mashiach. Isso está totalmente errado. O texto que nós acabamos de ler indica a obrigação de se obedecer ao profeta que viria depois de Moshe, de Moisés. E este profeta é o Mashiach. Logo, a Torá dá a devida importância ao Mashiach, sim. Tanto é verdade que o Targum Yerushalmi diz que no profeta anunciado habitaria a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. E nós sabemos que no Iardém, no Rio Jordão, a Ruach HaKodesh desceu sobre Yeshua. O Espírito do Eterno desceu sobre Yeshua. E afirma ainda o Targum Yerushalmi que o Eterno iria se vingar de todos aqueles que não obedecessem às suas palavras anunciadas por aquele profeta. Assim sendo, aqueles que rejeitam Yeshua HaMashiach, que é o profeta anunciado por Moshe, estas pessoas estarão sujeitas à vingança do próprio Eterno. Isso está no Targum. Quem desobedecer aquele profeta estará sujeito à vingança do Eterno. E nós sabemos que esse profeta é Yeshua.
E é por isso que Yohanan, João escreveu no capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho possui a vida eterna, mas quem desobedece ao Filho não verá a vida e permanece sujeito à ira de Elohim. Então, Yohanan João está dizendo a mesma coisa que o Targum. Quem obedecer ao profeta, que é o Mashiach, que é Yeshua, quem obedecer sofrerá a vingança, sofrerá a ira do Eterno. Este é o fundamento pelo qual todos nós, judeus, devemos crer e seguir Yeshua HaMashiach. Se alguém não segue Yeshua, essa pessoa está sujeita à ira de Elohim, está sujeita à vingança do Eterno, como falou o Targum Yerushalmi. E outra coisa ainda, muitos judeus alegam assim, alguns judeus ortodoxos, Maimônides disse que não existe profeta maior do que Moshe, do que Moisés. Maimônides disse isso. Logo, Yeshua é inferior a Moshe, a Moisés. Isso dizem alguns judeus ortodoxos, mas eles estão errados. Todos eles estão errados. Por quê? Porque à luz da literatura israelita, o Mashiach, e nós sabemos que é Yeshua, o Mashiach ele é maior. O Mashiach é superior a Moshe. E isso está na literatura rabínica, que o Mashiach ele é superior a Moshe, razão pela qual Maimônides está errado. Eu vou citar, por exemplo, o rabino Levi ben Gershon, conhecido como Ralbag, que viveu no século XIII. Ele diz o seguinte: Moisés fez muitos milagres para levar apenas um povo a adorar Elohim, mas o Mashiach fará com que todos os povos adorem a Elohim. Então, Ralbag está dizendo que o Mashiach é maior porque Moshe levou Israel a adorar o Eterno, mas o Mashiach ele é maior porque ele levará toda a humanidade a servir o Eterno. E por sua vez, o Midrash Tanhuma, sobre Yeshayahu, sobre Isaías, capítulo 52, verso 13, esse Midrash diz o seguinte, eu vou ler. Estou lendo. Está escrito: eis que o meu servo procederá com prudência. Ele será exaltado e enaltecido, e será muito alto. Isto significa que ele será mais exaltado do que Abraham, de quem está escrito: eu levanto a minha mão. Ele será mais exaltado do que Moisés, de quem eu disse: como a ama leva a criança de peito. Ele será muito mais elevado, isto é, o Mashiach deve ser maior até mesmo do que os anjos ministradores. Então, esse Midrash diz que o Mashiach é maior que Abraão, diz que o Mashiach é maior do que Moshe, maior do que Moisés, e diz ainda que ele é maior ainda do que os próprios malachim, do que os próprios anjos. Então, Yeshua é maior do que todos eles, do que Abraão, do que Moisés, do que os anjos, razão pela qual todos devem obediência a Yeshua HaMashiach, razão pela qual nós percebemos que a Torá, ela exalta o Mashiach, e o Mashiach é um conceito fundamental extraído da própria Torá, razão pela qual Urosh, que diz que o Mashiach não tem importância nenhuma,
ele desconhece a Torá, desconhece o Midrash, ele desconhece totalmente a literatura do nosso povo. E só um esclarecimento, esse Rosh ele não é nazareno. Se ele fosse nazareno, ele saberia tudo isso que nós estamos estudando, porque nós, Netzarim, nós nazarenos, nós procuramos estudar as coisas com uma maior profundidade, e a literatura israelita exalta o Mashiach, razão pela qual está exaltando o nosso querido e amado Yeshua. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkenu, Avinu Sheba Shamayim, nós oramos a Ti, ó Pai, te agradecendo por este estudo, e que tudo aquilo que nós aprendemos hoje nós possamos colocar em prática. Conforme Tu falaste por meio do profeta Yeshayahu, Isaías, nós cremos que o Senhor irá restaurar os juízes, que o Senhor há de restaurar, ó Rei vivo e existente, o Senhor restaurará homens sábios, homens com profundo conhecimento da Torá, e estes homens hão de ensinar as pessoas, os povos, as nações. Que nós possamos ser usados por Ti, ó Eterno, como sábios, que Tu possa nos dar uma sabedoria excelente para nós proclamarmos a Torá para aqueles que jazem em trevas, e que nós possamos levar a Torá viva, que é Yeshua HaMashiach. Que todos nós possamos cumprir esta missão, levando luz para um mundo que jaz em trevas, alimentando os famintos espirituais da melhor porção, do melhor pão, que é Yeshua. Yeshua é o pão da vida. Quem se alimenta de Yeshua, o pão da vida, o Lechem HaHaim, não terá fome. Quem bebe da água de Yeshua não terá sede. Yeshua é o nosso alimento espiritual, Yeshua é a nossa água, a água viva que sacia a nossa sede. E a nossa sede é buscar e conhecer cada vez mais a Ti, ó Eterno, e a cumprir as Tuas mitzvot, os Teus mandamentos. Nós oramos e Te agradecemos. B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.